Bom dia! Sejam muito bem-vindos! Estamos ao vivo para falar para vocês hoje sobre energia, como converter energia em resultados. Hoje, inclusive, vou trazer aqui um convidado muito bacana, um amigo meu chamado Pablo. Grande Pablo, bom dia! Seja muito bem-vindo. Pablo, eu vou te convidar já, já vou te convidar para a gente fazer um teste aqui com o YouTube. Só um minutinho. Aí. Enquanto o pessoal vai chegando. Aê, meu amigo, bom Bom dia, dia. Cacá. Tudo bom? Tudo jóia? Agora eu vou precisar dar só uma aumentada aqui no meu tripé. Eu vou chegar aí um pouquinho para trás. Deixa eu ver. Aí. Joia! Cacá, Oi. você tá me enxergando aí? Tá bem a imagem? Tá ótima. Eu tô com uma dificuldade aqui nas lives que eu não estou tendo retorno de imagem. Tive esse Retorno. problema também eu não consigo me ver, a tela tá preta. Ah, que estranho. Bom dia, Ana Eu tive, Luísa. Bom dia, Cláudia. Sejam bem-vindas. Já já a gente vai começar aí. Estamos só nos organizando aqui e já vamos começar, tá bom, galera? Só porque estou preparando aqui para transmitir via YouTube também. E aí tô ajeitando o YouTube aqui rapidinho. Enquanto isso, queria apresentar para vocês meu amigo Pablo. Pablo é terapeuta e sempre me ajuda aí com a questão da energia. Quando a energia está baixa, né, eu recorro ao Pablo e ele sempre me ajuda e sempre é muito bom. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como converter energia em resultado, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre quais os ladrões de energia, como que seria a sua vida sem os ladrões de energia e assim por diante. Bom, cara, agora acho que tá só nós dois, né? Eu tenho uma dificuldade de me transmitir, não consigo ver que eu tô ao vivo, tá estranho. você tá usando o YouTube? Você tá usando algum aplicativo Na de internet mesmo, streaming? Ah, na internet, eu tô no meu Instagram, né? E aí, aham. agora apareceu aqui, achei. Pronto. Agora vai. Agora vai. Opa. Aí, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui que ficou meio fora do. Aí, o seu também ficou um pouquinho fora. Tem alguém aí? Entrou aí. Olá, bom dia. Já vamos começar. Aí, deixa eu só colocar a gente no YouTube aqui. Tentando fazer um retorno aqui, deixa eu só tirar o som. Isso. Pronto. Vamos lá. Só mais um detalhezinho aqui. Pronto. Agora deixa eu dar um pulinho lá no YouTube, transmitir ao vivo. E vamos que vamos. Bom, e aí? Vocês já pararam para pensar aí? O que rouba a energia de vocês? E aí, Pablo, o que te rouba energia? Olha, Cacá, tem muita coisa, né, que rouba a energia da gente. A gente precisa estar sempre atento com esses ladrões de energia. Mas eu penso da seguinte forma: a gente se deixa roubar, né? A gente entrega o ouro para o ladrão. A Né? verdade é isso. Por quê?
nós não fazemos o nosso autogerenciamento de energias. A gente se deixa no piloto automático e aí a gente não percebe que as nossas energias estão sendo drenadas, né? Isso está sendo retirado de nós, simplesmente pela nossa inconsciência desses fatos. Mas, aí o que tira isso? O que faz isso? É quando eu estou inconsciente daquilo que eu estou consumindo, vamos dizer assim. Então, quando eu faço conexões com pensamentos e ideias dissonantes, né, desequilibradas, e nem me apercebo disso, através de ideias de pessoas, leituras, músicas, notícias, né, aquilo que está sendo divulgado muito na mídia, e eu estou me deixando levar no piloto automático. Atitudes minhas, atitudes de outras pessoas, relações é algo que a gente precisa gerenciar muito bem, né? E aí, hoje Pablo, só fazendo um parênteses, eu acho que a relação que a gente mais tem que tomar cuidado é a relação da gente com a gente mesmo. Não sei se você vai concordar com isso. Porque o nosso pensamento, ele fica o tempo todo trabalhando, né, sugando energia. Quando você não tem uma consciência do seu pensamento, quando você não consegue controlar os seus pensamentos, não é bem controlar, perceber os seus pensamentos e criar, ressignificar esses pensamentos, isso rouba muita energia, isso vai levando a sua energia embora, você vai ficando preso naquilo e de repente você começa a se sentir cansado, você começa a se sentir irritado e você não sabe o que está acontecendo, o que está fazendo com que eu vá para esse estado, né? Vê se isso também você está de acordo. Sim, completamente. E principalmente a questão aí é a inconsciência. É quando eu estou inconsciente dos pensamentos que estão passando pela minha mente durante o dia, né? Ao longo do dia. E um fato, Cacá, que a maioria das pessoas não sabem, a maior parte dos pensamentos que passam pela nossa mente não são nossos. São fluxos de pensamentos, são energias que nós estamos recebendo e que, como nós não estamos conscientes disso, nós acreditamos que esses pensamentos são nossos. Eles estão lá na nossa mente, eles passaram por lá, então esse pensamento é meu. E eu, então, utilizo isso no meu dia a dia para fazer as minhas escolhas, para tomar as minhas decisões. E a maior parte não são pensamentos meus. Então, a gente precisa ter essa consciência de se autoconhecer, de conhecer como é que eu penso, quais são os meus pensamentos reais, quais são meus, e aqueles outros a gente gerenciar, né? A gente não vai conseguir se livrar deles, né? Nós não temos como isolar, mas a gente pode gerenciar. Eu acho assim, tomar consciência, né, do que é meu realmente e o que não é. Quando eu tomo consciência do que é meu realmente, que esse pensamento realmente é meu. Ah, não, esse pensamento não é meu. Ué, então o que ele está me trazendo, né? E aí vem um detalhe, o que esse pensamento está me trazendo de positivo, né? O que ele está me mostrando? Às vezes pode ser até um pensamento de outra pessoa, mas se ele está ali, é porque eu me conectei com ele, né? A gente é tipo uma estação de rádio, né? Você, com certeza, andando de carro, né? Você às vezes está sintonizado numa rádio quando você está viajando. Você está sintonizado naquela rádio ali, de repente você passa num lugar e muda, né? Está na mesma sintonia. Só que naquele lugar ali a frequência, o sinal da rádio é outro, né? Então ali tem outro. E às vezes não é o que você está querendo. Você está lá ouvindo uma música, tudo beleza, de repente entra um jornal do nada, né? Ou, sei lá, você está escutando um rock, entra um sertanejo, ou vice-versa. Então, não é o que você está buscando, mas é o que vai mexer com a sua energia. Isso. É isso? Exatamente. E, além disso, Cacá, algumas outras questões que nos tiram muita energia, né?
a nossa falta de confiança em nós mesmos, né? Acreditarmos no nosso potencial, na nossa capacidade. Nós todos somos uma centelha divina. Nós fomos criados a partir de uma centelha divina. E nós temos dificuldade com essa identidade, de entendermos isso, de acreditarmos de fato nisso, né? Então, esse medo, essa falta de confiança, nos rouba muita energia. Porque nós gastamos muito tempo e muita energia evitando de sermos a potência que podemos ser. Só mandar um abraço nos escondendo. Para o Kim Carlos, que está assistindo a gente aí. Um abraço. O Kim é lá de Palmas, viu? Amigo nosso lá de Palmas. É de Tocantins? Ele é de Goiás, mas ele mora lá em Palmas. Um grande cara. Abração, cara. O Kim. Gosta do Pequim, gente boa então. Demais. Gosto demais da conta. É um cara bom demais. Agrônomo lá, é um cara muito bom, viu? Gosto demais do Kim. Bacana. Bom, e voltando, né? Então a questão da confiança. E um outro ponto, outro detalhe, então não muito detalhe, mas que nos tira muita energia, que é o medo do julgamento, da crítica do outro, né? Que está ligado com essa falta de confiança, né? Quando a gente não se conhece de fato, a gente não se aceita de fato, a gente está sempre delegando o poder, né, para o outro sobre mim. Então é o julgamento. O medo. Tem ferramenta para trabalhar julgamento, Pablo? Claro, a gente tem muita coisa para a gente trabalhar tudo isso, né? Eu já ouvi falar do tal de Access. Access trabalha com essa questão de julgamento? Sim, tão e somente. Gente, o Pablo, ele tem um terapeuta holístico, então assim, ele trabalha com várias ferramentas, né? E todas muito potentes nessa questão de energia. Ele trabalha com barras de Access, ele trabalha com Reiki, trabalha com meditação, trabalha com Quick Massage, é assim mesmo que fala? Quick Massage, né? Então, assim, é uma pessoa fantástica. Eu não só já utilizei o serviço, como também já indiquei para clientes meus. E o pessoal sempre dá muito feedback positivo do trabalho dele. E eu também, né? Porque, inclusive, já me ajudou num momento bem difícil mesmo, né? Uma sessão de reiki que eu fiz com ele. E, assim, eu tenho certeza que aquilo ali mudou a minha energia e me trouxe um resultado que estou colhendo ele até hoje, né? Então, muito bacana mesmo. Muito bom, Cacá. Bom, ô Pablo, e vamos fazer uma pergunta aí então para a galera. Como que seria a sua vida sem os ladrões de energia? Sem esses pensamentos que às vezes não são meus e que estão ali, que eu não tenho consciência disso e que eu acabo assumindo, sem me conectar com essas energias que eu não quero para mim, como notícias, músicas que não fazem sentido, né? Como que seria a nossa vida sem esses ladrões? Será que a gente teria mais resultado de verdade? Será que eu me sentiria menos cansado? E como eu faço para me livrar desses ladrões de energia, né? A gente vai começar a trabalhar isso. Uma das coisas que eu acredito é que quando você tem um propósito, né, quando você está alinhado com algo que vai te trazer uma sensação de estar crescendo, estar chegando perto de algo que você quer, você acaba eliminando esses ladrões de energia. Porque o que é o propósito, né? É algo que você deseja, algo que você acha que é importante para você e que muitas vezes contribui para outras pessoas. Então isso te traz uma energia extra. Além dele evitar os ladrões de energia, né, porque você vai focar naquilo que te interessa, ele também te traz mais energia, porque você está motivado a fazer aquilo. Como é que é isso para você, assim, Pablo? Né? Como você é terapeuta, as pessoas que te procuram, geralmente, elas têm propósito definido,
Elas sabem que o propósito vai dar para elas energia? Não? Como é que funciona isso aí? Então, Cacá, a grande maioria das pessoas não está conectada com esse propósito de vida, no meu ponto de vista, por duas questões. Primeiro, por não se aceitar, ou não se reconhecer, melhor dizendo, como essa potência que é. Né? Dessa forma, a gente se limita muito. A gente não se conecta com o nosso propósito, com aquilo que a gente, de fato, veio aqui para fazer. E um outro ponto é relacionado às crenças, aquilo que a gente absorve como sendo verdade, né? Aquilo que é implantado em nós e que nós usamos como balizamento para as nossas escolhas. Né? Quando que isso é implantado, Pablo? Em que momento que isso é implantado, né? A partir do momento em que a gente nasce, né? De que forma? De que forma? Vamos dar o exemplo, então, da criança, tá, Cacá? A criança, quando está ali, iniciando a sua vida escolar, tá? E o que acontece com essa criança? As figuras de autoridade, ou seja, pai, mãe, professor, avós, tios, aquelas pessoas mais velhas, né? Que na visão da criança são figuras de autoridade. Essas pessoas... Vamos só fazer um parêntese. Aquelas pessoas que estão protegendo, né? Imagina, ela é criança, ela se percebe como frágil ali no mundo e tem gente protegendo, beleza? Isso, justamente. Mas o que acontece? Do ponto de vista da criança, né, naquele momento, o que essas pessoas falam ou fazem é verdade absoluta. A criança ainda não desenvolveu mecanismos para avaliar, né, o que é dito a ela, as ações que são feitas em relação a ela. Então, esse é um dos piores momentos, eu vou dizer assim, na nossa vida, no sentido da instalação dos drives mentais, desses pontos de vista, julgamentos que a gente utiliza na nossa vida. Por exemplo, a criança que está ali no início da alfabetização, da escolarização, né? E, claro, existem desafios do aprendizado. Então, por exemplo, a criança está ali fazendo uma tarefa de matemática e a pessoa que está próxima a ela, auxiliando, né, o pai, a mãe, ou seja lá quem for, claro que sem a intenção, inconscientemente, fala para essa criança, você tem dificuldade com matemática. Pronto, acabou. Foi instalado um drive mental na cabeça daquela criança de como que se ela o cara estivesse programando, né? Exatamente. Como se o cara tivesse foi colocado uma linha de comando. É simplesmente isso. O pai, o professor, né, a mãe, o avô, é como se eles tivessem um teclado, quando a gente é criança, é como se eles tivessem um teclado com acesso direto à sua mente. Então, quando o pai, Exato. A mãe, alguém fala, é como se aquilo fosse direto lá para a sua programação, né? Exato. E aí o que acontece? Essa criança vai ser aquele aluno que vai passar a vida escolar dela com dificuldade nas matérias de exatas. E vai chegar lá no vestibular, na época de escolher uma profissão, o que vai ser o pensamento desse jovem? Vou escolher um curso que tem o mínimo possível de matemática, de preferência que não tenha matemática nenhuma, porque eu tenho dificuldade com matemática. Isso tudo porque alguém lá atrás implantou, né, um pai, um avô, um professor, implantou essa ideia na cabeça dela. Justamente. Na verdade, vamos lá, vamos por partes. A criança, ela tem uma aceitação maior. Quando a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo filtrar. Mas a criança é como se ela não tivesse filtro, né? A criança é muito pura. A gente, com o crescimento, a gente vai criando algumas barreiras, né, de proteção. A criança não, imagina a gente na chuva sem guarda-chuva. Tudo que vem molha. Então a criança também está nesse nível aí. Vou mandar um abraço aqui para Kelly e para Fran Mantuani. É isso? Então, Babo, beleza. Pode continuar. Mas então a questão é o seguinte: esse jovem, né, nesse momento, ele está fazendo uma escolha não baseado de fato naquilo que ele deseja,
conectado com o seu propósito. Ele está fazendo uma escolha baseado num ponto de vista, num julgamento de outra pessoa sobre ela. Ou seja, é o pensamento de outra pessoa, não é o dela. Entendeu? Isso, assim, a gente está fazendo isso de uma forma assim, didática, né, para que as pessoas possam entender o processo, mas isso acontece com várias coisas o tempo todo. E o que é pior, Cacá, o que eu vejo, é que nós não preparamos as nossas crianças, né, nós não fomos preparados e não preparamos as nossas crianças para lidar de uma forma diferente com essas informações que chegam. Ou seja, ela fica desprotegida, vamos dizer assim, suscetível a todo e qualquer tipo de informação que chega. Recebendo entendeu? tudo E isso. ela vai instalando, recebendo tudo. E pegando isso como um ponto de vista dela. Qual é a ferramenta que a gente usa no Axis? Interessante ponto de vista. Galera, ó, toda vez que você tiver algum pensamento contrário àquilo que você acredita, você vai dizer assim, ó, interessante ponto de vista. Pode ser verbalmente ou pode ser mentalmente, mas sempre dizendo assim, interessante ponto de vista. O que isso quer dizer? Quer dizer que é apenas um ponto de vista, que não é certo nem errado. Pode ser que para você nesse momento seja errado, mas daqui a algum tempo isso pode ser certo para você. Por exemplo, eu já bebi. Eu gostava muito de beber, a bebida alcoólica, né? Bebo até hoje, água, suco, mas bebida alcoólica eu já bebi lá no passado. E naquela época, para mim, isso era certo. E nada contra quem bebe, tá? Não tem problema nenhum. Só que lá naquela época, para mim era certo. Hoje já não é certo. Então, os julgamentos e os pontos de vista que eu tinha naquela época hoje são diferentes. Naquela época eu achava maravilhoso quando alguém falava, não, eu fui para uma festa esse final de semana e enchi a cara e tal. Hoje eu olho isso e falo, bacana, né? Tipo assim, interessante ponto de vista. Então, quer dizer, você não precisa aceitar o ponto de vista da outra pessoa. Eu tô falando, eu não bebo, você não tem que aceitar isso, tá? É só o meu ponto de vista. Quando você começa a encarar as coisas dessa forma, você perde menos energia e deixa essa energia guardada para fazer o que realmente interessa, que é se conectar com o propósito. O Papo está falando ali, ó, a pessoa escolheu uma profissão por conta de um ponto de vista errado de outra pessoa que ela comprou. Ela comprou esse ponto de vista e por isso ela tá levando isso dessa forma. E aí, Cacá, lembrar que essa ferramenta a gente usa para o ponto de vista da outra pessoa, mas também para os nossos pontos de vista. Exatamente. Porque se eu não me conscientizo de que aquele pensamento naquele momento é um ponto de vista meu, né, eu acabo me engessando, impossibilitando outras possibilidades. Ou seja, eu fico ali, eu crio uma estrutura, né, e fico preso àquela estrutura. Então, a gente sempre lembrar que, nesse momento, como você falou, é um ponto de vista que você tinha e que você mudou o seu ponto de vista. Ou seja, você estava aberto a uma mudança, a uma transformação. Isso que é interessante, né, da gente estar observando. E com relação à perda de energia, o que acontece? Quando eu acredito, ou eu penso que eu tenho que impor o meu ponto de vista para o outro, eu entro naquele conflito com a outra pessoa. Não necessariamente um conflito de briga, mas eu entro num conflito, né? de estar ali querendo impor o meu ponto de vista. E isso demanda muita energia, né? Porque a gente sai do receber, a gente entra ali na resistência. A outra pessoa também vai estar resistente, porque ela quer defender o seu ponto de vista, e a gente entra numa disputa, numa batalha. Ou seja, a pessoa levanta as barreiras dela, eu levanto as minhas, estamos cada um no seu castelo, na sua fortaleza, gastando energia, lutando para impor a nossa vontade, nosso desejo, nosso ponto de vista sobre o outro. Exatamente. Isso gasta muita energia, muita energia. Quando, ao contrário, nós baixamos as barreiras, percebemos que é um ponto de vista. Tudo bem, cada um tem o seu e nada mais. E me abro para o receber, de que forma? Bom, essa pessoa ela tem alguma contribuição para mim.
Eu não preciso concordar com o ponto de vista dela, mas ela pode contribuir de alguma forma comigo. Né? Exatamente. É outra situação, ou seja, aí eu não vou gastar a minha energia, eu vou receber a energia daquela pessoa e a gente vai trocar, e o fluxo energético é importante. E olha só, eu não vou roubar a energia da pessoa. Não, de forma nenhuma. Eu vou absorver energia sem tirar a energia da pessoa. Porque quando eu entro em conflito, eu não só perco a minha energia, como eu tiro a energia do outro. Um abraço aqui para o Anderson, que entrou aí agora também, Geni, né? Sejam muito bem-vindos. E lembrando sempre, Cacá, por que acontece isso? Energia é fluxo. Quanto mais eu deixo o fluxo seguir, mais a fonte vai me entregar. Quanto mais eu dou, né? Também tem a questão do doar. Isso, né? Justamente, mais eu vou receber. O fluir, né? O fluir, na verdade, é porque é o seguinte, pensando naquilo que você disse lá no começo, que a gente tem dificuldade em aceitar que a gente tem Deus dentro da gente, né? Lá na Bíblia fala assim, ó, feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Fez o homem a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós temos toda a energia dele está sendo transmitida pela gente. Só que quando você começa a bloquear essa energia só para você, essa energia, imagina uma água parada, ela dá lodo, não é assim? E ela fica imprópria para o consumo. Então, isso vai ficando dentro de você, daí a pouco você está impróprio para consumo. Quando você deixa essa energia fluir e que você põe isso para fora, aquilo começa a transbordar em outras pessoas, né, em outras criaturas, outras coisas, seja, por exemplo, o Pablo como terapeuta, eu como coach, o Anderson também está aí como fisioterapeuta, como coach. Você vai transbordando isso para as outras pessoas, automaticamente você recebe mais energia da fonte para aumentar isso, e quanto mais você faz isso, mais energia você vai ter, menos influência dos ladrões você vai ter, mais resultados você vai ter na sua vida. Não é isso, Paulo? Exatamente. O que acontece, Cacá? Vamos colocar aqui, então, o que eu vivencio muito, tá? Na minha prática aqui com meus clientes. As pessoas chegam inconscientes desses processos, né? E insatisfeitas, tá? E aí a gente vai conversando com a pessoa, tal, vai vendo quais são vamos dizer assim, as reclamações dela, né? O que ela está ali reclamando sobre a vida. E o que geralmente acontece? A pessoa fez escolhas baseadas em pontos de vista e julgamento de outros, ou seja, ela levou a vida dela até aquele ponto no piloto automático, achando que estava fazendo escolhas, mas na verdade ela não estava fazendo escolha. Outras pessoas estavam escolhendo por ela. E ela achando que estava plena no controle dos suas escolhas, mas não estava. E aí o que aconteceu muitas vezes? Essas pessoas fizeram uma faculdade, conquistaram um bom emprego, um bom trabalho, uma boa posição social, constituíram família, tudo e tal, mas o que acontece? Ela chega num ponto da vida dela, aquilo não estava conectado com o propósito dela, da essência dela. E aí ela começa a olhar para aquilo tudo e está faltando alguma coisa, ela não se realiza naquilo. E ela olha aquele sentimento de vazio, né? Que as pessoas falam. Justamente. Não, eu estou com um sentimento de vazio. Justamente. Aí ela olha para aquilo tudo e fala assim, eu não gosto de nada disso. O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Está tudo errado. Esse é o pensamento interno dela. Mas o externo, o julgamento, a crítica, o ponto de vista das outras pessoas, né? Família, amigos, a sociedade, colega de trabalho, tudo mais, diz o seguinte para ela: nossa, você teve sucesso na sua vida, você tem tudo que todo mundo quer, você deve ser o cara mais feliz do mundo, porque você tem tudo aí. Então a pessoa entra num conflito entre o que ela sente. Isso, ela está num conflito enorme. Internamente aí, isso não é bom para mim, e externamente todo mundo falando, não, mas deve ser ótimo.
falando que você tem que gostar daquilo, que você tem que estar satisfeito, que você tem que estar feliz, que você tem que estar realizado. E isso gera um conflito muito grande, e aí o que vai acontecer? É depressão, é ansiedade, né? E é aquele momento que a pessoa vai buscar, é aquela pessoa que toma remédio para dormir e toma remédio para ficar acordado. Ela vive à base de medicamento, né? À noite remédio para dormir, agir. de dia Red Bull para ficar. Justamente, né? E aquilo só tende a piorar, né? A pessoa não vai conseguir, nesse ciclo, ela precisa sair do ciclo, né? Se conscientizar do que está acontecendo e fazer novas escolhas, fazer novas opções na vida dela, mudar a trajetória, se reconectar com a sua essência, né? E assumir, na verdade, a sua essência, para que ela se reconecte e que ela consiga, então, seguir no rumo que vai trazer realização em todos os campos para ela. Né? Então, bacana. Isso é muito do que a gente faz. Nesse sentido, Pablo, que terapias, né, a gente tem, por exemplo, para tomada de consciência, para a pessoa começar a tomar consciência daquilo que é o propósito dela? Por exemplo, o coach, ele trabalha muito essa questão do propósito, né? De propósito, os valores da pessoa. Às vezes a pessoa está perdendo muita energia porque ela está convivendo com pessoas que têm valores diferentes do dela, né? Princípios diferentes do dela. E aí tem mais, por exemplo, no seu campo, né? No que você faz, tem ferramentas que a gente pode usar para tomar consciência disso e parar de perder energia? Com certeza. Aí o que acontece, Cacá? A gente utiliza várias técnicas, né? Dependendo de cada pessoa, qual é a situação de cada pessoa, para poder auxiliá-la. Lembrando sempre, Cacá, que a gente só dá condições, no sentido assim, de oferecer uma ferramenta, uma técnica, o apoio, mas a pessoa é que tem que realizar o trabalho. O trabalho é dela, não é de Você ninguém pode mais, né? levar um cavalo à beira do rio, mas não pode forçar ele a beber Não tem água. jeito, não tem jeito, né? Então o que acontece? Normalmente a pessoa está ali em desequilíbrio energético, né? Por causa de todas essas questões que a gente já comentou, e ela chega. No primeiro momento, a gente pode utilizar, então, o reiki, né, para fazer um equilíbrio, de fato, energético. Né? Trazer equilíbrio, na verdade, reconectar essa pessoa ao fluxo de energia, liberar o fluxo de energia. A energia flui em nós desde a nossa criação. O que acontece é que nós vamos bloqueando esse fluxo. Então, através do reiki, a gente restabelece essa conexão e esse fluxo, o que vai auxiliar a pessoa, então, a ter mais energia, a estar mais disposto, né? A ter mais, por exemplo, alguma questão que está na saúde, que está ali refletindo, né? Na saúde, ela vai ter ali uma melhora e tal, ela vai estar mais disposta às mudanças. E a questão da consciência mesmo, a gente faz alguns exercícios, né, que eu passo para as pessoas fazerem durante o intervalo, né, entre uma sessão e outra. E orientação para meditação, que é muito bom, né, um exercício que a gente faz uma higiene mental muito grande e a gente começa a perceber e a conhecer os pensamentos, o que está na minha mente, o que está passando na minha mente, né? Sim. Que é muito bacana. E as ferramentas do Axis. Para a questão da conscientização, as ferramentas do Axis eu acho que são assim, fantásticas. Né? As barras de Axis, os processos verbais e outras tantas ferramentas que a gente utiliza para dar consciência ao ser, né? Sobre o seu corpo, sobre a sua mente e tudo mais. Né? Essas são ferramentas bacanas. Você falou da meditação, como é que você vê assim, a meditação, ela ajuda em quê? Como é que, né? Meditação, Cacá, ela vai trazer como eu falei, uma higiene mental no primeiro momento. É aquele momento que você traz a consciência para o momento presente
de onde ela nunca deveria sair, na verdade, né? Porque é o único momento em que a gente pode fazer alguma coisa, é o momento presente. Eu não posso resolver fazer nada do que passou, eu já fiz, eu posso lidar com as consequências, mas o ato em si eu não tenho como modificá-lo, né? Podemos fazer algo diferente do que foi feito, mas não dá para voltar a partir de lá, hoje, a partir de hoje, lá né? e mudar aquilo que foi feito naquela Mudar, eu tenho que fazer hoje. E o que está por vir também, o futuro, eu posso visualizar, planejar, fazer um direcionamento, mas eu tenho que agir hoje, no presente, para atingir aquele ponto que eu estou visualizando lá na frente. Ou seja, eu continuo tendo que agir no presente. E nesse caso, então, a meditação ela te põe no presente, é isso? Isso. É esse momento, né, que você está fazendo o exercício da meditação, você vai trazer a sua consciência para o momento presente. E também, e com isso você tem... Na meditação, eu já faço meditação há algum tempo, uma das coisas que é muito clara para mim é eu ter consciência do que eu estou pensando. Isso. É um momento de eu parar e ficar prestando atenção nos meus pensamentos e deixar passar, mas tendo consciência, olha, estou pensando nisso, por que eu estou pensando nisso? Né? Que pensamento é esse? Esse pensamento está querendo me trazer o que de ideia? Né? E quando a gente não medita, a gente fica, isso fica passando ali o tempo todo, passa e você nem percebe que está passando e aquilo ali está te roubando energia. Então, a meditação é um momento em que você está trazendo, tomando consciência daquilo e você não está perdendo energia, muito pelo contrário, você está ganhando energia. Né? Quando você está meditando, você está ganhando energia. Eu estou fazendo um negócio agora que é tomar banho natural, sem aquecer, né? E aqui agora nós estamos no momento de inverno, então está bem frio. E assim... O que eu vejo é que naquele momento ali é como uma meditação, você não consegue ficar viajando nos pensamentos, né? Aquilo ali, a água, ela vamos dizer assim, te coloca num estado de presença total. Não tem como você não estar presente naquele momento, né? Como você falou, Cacá, é um momento que a meditação, né? A gente observa os nossos pensamentos, então a gente se conscientiza dos pensamentos. Não é o momento em que você vai elaborar sobre os pensamentos, né? Apenas se conscientizar sobre ele. Depois, num outro momento, aí sim, você fala, olha, eu estou com esse tipo de pensamento, esse pensamento passou na minha mente. Aí eu vou elaborar, vou pensar, né? Por que eu estou com esse pensamento, de que forma, de onde ele está vindo, aonde ele está me levando, né? Mas esse é o exercício da meditação. E com a prática, né? Claro que exige uma prática, um exercício muito constante, né? Mas nós vamos conseguir ultrapassar a mente. Aí no momento em que a gente ultrapassa a mente, a gente acessa uma fonte de sabedoria, de conhecimento, muito além do que nós podemos acessar com a mente, né? A mente ela tem limites. Ela se limita pelo conhecimento, pelas vivências, pelas informações que ela já teve. Então a gente precisa ultrapassá-la, né? Para a gente acessar essa fonte. Ver se eu estou... É como se quando você ultrapassasse, você tivesse uma conexão direta com a fonte, né? E aí... Justamente. E aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para Júnior Rodrigues e também para o Rangel, o grande Rangel, meu primo. Grande abraço. E essa conexão, Cacá, é aquele momento em que você sabe porque sabe. Não é porque alguém te ensinou, não é porque alguém trouxe o conhecimento para você. Né? Esse momento é a iluminação, né? Que os orientais chamam daquele momento da iluminação. Exige muita, muita, muita prática. Né? Mas o interessante, Cacá, voltando um pouquinho ao Axis, é que numa sessão de barras de Axis, a gente consegue induzir a pessoa a um estado meditativo equivalente aí a mais ou menos 2 horas de meditação.
Em uma sessão de 40, 50 minutos, né? Isso, você entendeu? E qualquer pessoa, mesmo que ela nunca tenha feito meditação, que ela não tenha ideia do que é isso. Tem algumas pessoas, Pablo, até cliente minha que eu já indiquei para você, né? A pessoa fala assim, cara, eu comecei a ver algumas coisas lá que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Justamente. Na verdade, o que foi? Ela se conscientizou dos pensamentos, daquilo que estava registrado na mente dela lá. Simplesmente foi isso. Não é que apareceu coisas do nada. Não, estava lá. Ela Exatamente. só não observava, ela só não tinha consciência. Né? Então, para você que faz meditação e para outras pessoas que já possam ter experimentado a meditação, você sabe o quanto é necessário a prática, o exercício. Meditação Sim. Você não consegue. Você começa fazendo 1 minuto, 2 minutos. Porque se você tentar fazer muito, é como academia. Você tem que começar devagarzinho e ampliando e tal. Então isso exige o quê? Treino. Exige constância. E na prática, na sessão de barras, mesmo que a pessoa nunca tenha feito meditação, a gente consegue estimular. Ela consegue entrar nesse estado, né? Isso. Como se ela ficasse ali cerca de 2 horas fazendo uma meditação. Coisa que é bem... só mesmo para meditadores bem experientes, bem treinados mesmo, para conseguir tanto tempo em estado meditativo, sem que a mente comece a devagar, né? Começar a buscar outros rumos. Então é bem interessante por causa disso. Eu falo que às vezes eu faço assim 10 minutos, mas de meditação mesmo são poucos, né? Ali é um treino, né? A mente vai, você traz ela de volta, isso. Vai, você traz ela de volta. A meditação é isso, né? Meditação é eterno recomeçar, né? A gente está sempre recomeçando e tá tudo certo, né? Até, aliás, falando pro pessoal, porque às vezes as pessoas eu tentei meditar, mas eu não consigo. Mas tá tudo certo, gente. É um eterno recomeçar. É quando você percebe, você observa a sua mente fugindo, você seguindo um pensamento, você volta, volta para o momento presente, presta atenção, né? Coloca a sua atenção naquilo que você está usando como âncora, né? Ou seja, uma respiração, ou um ponto que você está focando, a sua âncora. E recomeça, e está tudo certo. E por que isso faz você ganhar mais energia? Na minha visão, é porque você não está nem se preocupando com uma coisa que ainda nem aconteceu, que vai te tomar energia, e nem se preocupando com uma coisa que já passou, que não tem como você mudar. Então você não está perdendo energia. Ali você está focado aqui e a sua energia está concentrada naquilo. Então, quando eu disse lá atrás a questão do propósito, é justamente nesse sentido assim, quando eu tenho um propósito, eu canalizo as energias para aquele propósito. Então, meu pensamento está voltado para o meu propósito, as minhas atitudes estão voltadas para o meu propósito. Então, tudo está numa linha, num foco. Isso reduz os gastos desnecessários de energia. É exatamente isso, Cacá. Nós deixamos fluir muita energia. Como eu falei, a gente dá o ouro para o ladrão. A questão é que a gente está inconsciente e a gente está entregando o ouro. Né? Ou seja, quando eu estou lá pensando lá no meu passado, uma coisa que me aconteceu, que alguém me falou isso, ou falou aquilo, e eu fico ali remoendo aquilo, eu estou gastando energia com aquilo, perdendo meu tempo com aquilo. E não estou colocando o foco, a energia, no que realmente vai me levar aonde eu quero chegar. Da mesma forma, quando eu fico muito vivendo no futuro, né, muito ansioso, muito lá na frente, eu também estou gastando energia antes da hora. Eu preciso colocar energia no momento presente, naquilo que vai me levar até o futuro que eu desejo, até o objetivo que eu tracei para a minha vida, né? Então essa é a questão. Quanto mais consciente nós estamos, mais nós evitamos a perda de energia, mais nós nos reconectamos com essa fonte infinita e abundante,
e mais nós deixamos fluir, e vamos ter mais, e mais, e mais, e sempre mais. E aí, quando eu tenho mais energia, quando essas energias elas estão coordenadas, né? Parece que está dando um eco. Você está usando algum aparelho aí para dar o meu retorno, não? Não, estou só com o E você está me ouvindo bem? Tá ótimo, tranquilo. Tá, não é porque para mim aqui tá dando como se eu tivesse me ouvindo, entendeu? Mas beleza. Então, o que acontece? Você tem a sua energia equilibrada, não, equalizada, né? Equilibrada é diferente, equilibrada é tudo no mesmo nível, e nem sempre isso é bom. Às vezes é bom estar equalizado. Tem coisas que você vai precisar de mais energia, tem coisas que você vai precisar de menos energia. Uma pessoa que trabalha braçal, ela precisa de muita energia física. Uma pessoa que trabalha mental, ela precisa de mais energia mental. Então, equalizar a energia é importante. E eu percebo que as ferramentas que você usa, né, e todo o trabalho que você faz ajuda muito nisso aí, de equalizar essas energias, de nos jogar para o presente, para não ficar perdendo, para não, e principalmente de tomar consciência, né, que isso é o que mais faz com que a gente mantenha as nossas energias, é o tomar consciência. E com certeza. A gente está já chegando ao final do tempo aqui da live e tudo, e aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal, né, de como conectar a sua energia com o seu propósito e com isso gerar mais resultados. Tudo passa pela consciência, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, né, de como que a gente pode ter mais resultados utilizando de forma correta a nossa energia, eliminando esses ladrões de energia. Bom, Cacá, eu acho que nós já falamos realmente sobre esse assunto, né, durante a live toda. A questão básica é eu me conhecer, eu fazer o meu gerenciamento através da consciência, da tomada de consciência, eu consigo fazer esse autogerenciamento, saindo do piloto automático. Então, vamos colocar isso em termos práticos. Algo que nos toma muito tempo, nos rouba muita energia. É o tempo que eu gasto com coisa inútil na internet. É algo que nos rouba energia diariamente. Coisa inútil. Então, se eu estou consciente, então eu vou me gerenciar. Então, eu vou focar. Não, eu vou usar a internet, mas eu vou usar a internet produtivamente, com coisas produtivas, para mim me conectar com pessoas relevantes, para mim aprender, estudar, para me colocar, para me posicionar, né, diante do meu foco daqui, do meu objetivo. Então eu estou sendo consciente e estou me gerenciando. É um ponto. A questão das relações, de gerenciamento de relações, que é extremamente importante. Às vezes a gente fala assim, você precisa gerenciar suas relações. Aí a pessoa fala assim, mas então eu vou ter que falar para as pessoas que eu não quero mais encontrar com elas, que elas não são mais bem-vindas. Não, não é isso. Você precisa se conscientizar, né, de que tipo de relação você tem com as pessoas e buscar se conectar com pessoas que têm o mesmo tipo de propósito, de objetivo seu. De preferência que estejam num degrau acima. Por quê? Porque aí você vai se esforçar para subir. Se você tiver com pessoas que estão no mesmo nível seu, né, é claro que para baixo vai te puxar para baixo, né? É a questão da média. Então, se você está se conectando com pessoas que estão um nível acima, a sua tendência é de subir. Né? É você mudar a sua frequência, você mudar a sua energia. E aí, naturalmente, sem que você tenha que falar nada, sem que você tenha que ser
grosseiro com as pessoas vão se desconectando de você e ficam lá conectadas com as pessoas que estão ali na mesma vibração, na mesma mentalidade delas. Né? Então, esse gerenciamento de relações é muito importante da gente fazer. Tá? Claro, você fala assim, mas tem umas pessoas dentro de casa que eu não tem como, né? A pessoa está sempre dentro de casa, está sempre perto de mim, da minha família, meu pai, minha mãe, o irmão, sei lá quem. Tá, mas a questão é você gerenciar essa relação. Você não deixar que a pessoa te contamine, né? No sentido assim, que o ponto de vista dela não tem que ser o seu. Né? Você não precisa entrar nessas questões, está tudo certo, tá tudo bem. Né? Esse é um ponto muito importante. Então, a gente saindo desse piloto automático, que eu acho que é fundamental, estando consciente, nós vamos buscar coisas melhores, né? Algo melhor para nós, vamos nos conectar com aquilo que realmente faz diferença para nós, vamos colocar o nosso foco no que faz diferença. Eu acho que a questão não é nem que estão roubando a nossa energia, nós estamos desperdiçando mesmo, nós estamos jogando energia para o alto aí, sabe? Sem colocar no foco, sem colocar atenção naquilo que realmente é importante. Isso, então, de acordo com o nosso propósito, com aquilo que a gente quer. Gostei muito dessa colocação. Não é que está roubando energia, né? Eu falei muito de ladrão de energia, né? Então, eu acho que não é ladrão, é a gente que está jogando fora, né? A gente está gastando, a gente tem muita energia, mas está jogando ela fora. Porque quando a pessoa... alguns podem falar, mas tem umas pessoas que chegam perto de mim e me sugam, eu fico cansado tal, porque tá puxando. Tá, mas é porque você está permitindo. É porque você não está gerenciando essa relação, você está permitindo que a pessoa se aproxime e se apodere da sua energia. Você está dando poder para ela, você está dando essa possibilidade. Uma das coisas que Deus deu para a gente foi liberdade. Né? Você é livre para escolher as coisas e você está liberando a pessoa, porque ela não tem esse poder sobre você. É você que libera, né? Falando, não, pode fazer isso, pode roubar essa energia minha, pode pegar essa energia minha que está disponível. E só voltando rapidinho, porque o nosso tempo também está meio estourado. Sim. Nessa questão de gerenciamento de relações, hoje nós temos que pensar nas nossas relações virtuais, naquilo que estamos, onde nós estamos conectando, com que pessoas nós estamos conectando nas redes sociais. Por quê? Bom, eu vou abrir o meu Instagram e tem um punhado de gente lá que não tem nada a ver com o meu propósito, não tem nada a ver com o que eu estou querendo. Mas eu abro o meu feed e vejo a informação, a ideia, o pensamento que aquela pessoa tem e eu estou me conectando àquilo. Né? Então a gente precisa gerenciar isso. Eu não preciso seguir todo mundo, eu não preciso ter todo mundo na minha tela toda hora, não, eu preciso gerenciar, eu preciso das pessoas que têm relevância para mim e para o meu propósito. E é interessante, Pablo, porque um tempo atrás, né, eu usei uma ferramenta que seguia pessoas no Instagram, né, com o intuito de ter mais seguidores. E, cara, hoje é uma dificuldade para deixar de seguir pessoas que não fazem sentido nenhum. Que seguiu, não me segue e também não tem relevância, não está alinhada com o meu propósito. O negócio não é nem não me seguir, mas é não estar alinhado com o meu propósito. E às vezes eu fico ali, às vezes eu abro meu feed, tem um monte de publicação lá que eu falo, meu Deus, o que é isso? Não faz sentido nenhum para mim. Então eu tenho feito uma limpeza, né, das pessoas que eu sigo diariamente. Eu vou lá e todo dia eu tiro lá um tanto, porque eu segui muita gente com esse aplicativo e aí hoje eu faço uma limpeza, eu vou tirando para ver se pelo menos vai diminuindo isso com o tempo. E é isso que a gente precisa fazer, Cacá, é gerenciar isso, né? E com tudo isso, a gente deixando de perder energia, nós vamos nos sentir mais equilibrados. O equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. E é esse equilíbrio que vai nos trazer, esse alinhamento, né, entre esses corpos, entre essas manifestações, é que vai nos trazer aquele bem-estar, aquilo que a gente entende como saúde. Como resultado. E nós vamos ter mais disposição
né? Quando algo está nos incomodando, né? Quando nós estamos com algum desequilíbrio em qualquer campo, né? Das nossas manifestações, a gente fica mais desanimado, a gente está ali mais para baixo, né? Porque não está bom, tem alguma coisa incomodando. Então, quando eu estou bem, eu estou mais ativo, né? Eu estou mais proativo naquilo que eu quero, né? Naquilo que eu estou buscando. Fluindo. E sempre lembrar disso, Cacá. É fluxo. É fluxo. Energia eu não tenho que reter nada. Energia é fluxo. Eu não tenho que reter nada. Eu não tenho que ter aquele pensamento. Não vou me reenergizar, recarregar e vou segurar essa energia. Não, tem que deixar ela fluir. Quanto mais na verdade, fluir, mais eu vou ter. Isso, é isso que eu ia falar, assim. Na verdade, a forma de você recarregar é você transbordar essa energia, deixar ela fluir. Quanto mais você segura, menos energia você vai ter. Você tem que transbordar. Na verdade, não é nem recarregar, né? Aí nós vamos ter energia o tempo todo. Nós vamos estar no fluxo energético. Exatamente. Nós não vamos baixar a nossa energia. Nossa energia não vai ficar pouca. Nós vamos estar no fluxo. E energia é fluxo. Não tem jeito. A Mirtz, que é minha parceira aqui no espaço onde eu estou aqui, ela sempre fala assim, ó, quando você tem que agir. Quando você age, você movimenta energia. Movimentou energia, parece que aparece mais. Isso vale para o financeiro, né, para as relações. Como é que eu faço para ter relações melhores? Movimenta essa energia de relação. Como é que eu faço para ter mais dinheiro? Movimenta seu trabalho, visita pessoas, faz coisas que ajudam as pessoas, que faz com que você se conecte com outras pessoas. Então, aí o fluxo do dinheiro vai vir para você. O fluxo das relações vai vir para você. O fluxo da saúde vai vir para... como é que eu tenho mais saúde? Começa a movimentar, fazer exercício, comer saudável. O fluxo da energia da saúde vai começar a vir para você. E lembrando sempre que todos os campos da nossa vida, eles precisam estar em equilíbrio, né? E eles se interrelacionam. Então, se eu me equilibro, eu sou melhor em um campo, automaticamente outros campos da minha vida vão melhorar. E esse movimento, né, tem que ser constante, ele não pode parar. A gente não pode parar nunca, né? Parou, você estagnou, você segurou o fluxo, você está represando a energia, não vai funcionar. E aí, energia represada é igual a água parada, dá lodo e não traz resultado. Gente, maravilhoso esse bate-papo com essa pessoa fantástica que é o Pablo. Queria, de coração, Pablo, agradecer por disponibilizar esse tempo. Indicar, né, gente, o pessoal que gosta aí de dar uma reequilibrada nas energias, uma equalizada nas energias, procurar o Pablo. Quem quer seguir ele aí, quem é seguidor meu, que quer seguir o Pablo, é @Pablo-terapeuta, isso ou underline terapeuta? Isso, underline. Pablo, terapeuta. É fantástico, tudo que ele faz é muito bacana e essa paz que vocês estão vendo nele aí é sempre assim e isso é uma energia muito boa. Ó, temos 1 minuto e 58 só de live. Então, agradecer mais uma vez, Pablo, agradecer todo mundo que acompanhou a gente aí, a Kelly, o Anderson, o Rangel, Rejane, Ivani, que esteve aí com a gente. Muito obrigado por todos. O seu amigo lá, que eu já esqueci o nome, Pablo. O Kim. É o Kim. Kim, um abraço, Kim. Brigadão. Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, que possamos ter um resto de sábado maravilhoso e um final de semana espetacular. Um abraço também para a Nice, né? Grande abraço, gente. Brigadão. Valeu, Pablo. Tchau, Cacá. Abração para todo mundo. Ih, não quer sair não. Como é que faz? Valeu, gente. Obrigado. Tchau.